coisas que você precisa saber sobre a enxaqueca. Precisa para valer. E quem vai explicar é o Dr. Leandro Teles, que faz tudo parecer menos complicado, pelo menos inteligível. Por que a enxaqueca é tão comum na vida da gente, doutor? Mas muito frequente, né? O ser humano ele tem uma predisposição, parece que inata a dor de cabeça. Sim. Então a gente tem dores mesmo do pescoço para cima e a enxaqueca é uma das mais frequentes. É disparada a doença neurológica mais importante da atualidade. Disparada. No mundo, sabe quantas pessoas têm enxaqueca? Mais de 1 bilhão de pessoas. Nossa. Só no Brasil, mais de 35 milhões. Comum e incapacitante. Segundo a OMS, entre as 10 doenças mais incapacitantes, a 10ª é a enxaqueca. Então ela merece o protagonismo que vai receber hoje. Primeira verdade, vamos ver. 7 verdades que você precisa saber sobre a enxaqueca. A primeira delas, enxaqueca é um tipo específico de dor de cabeça. Verdade. Quando a gente confunde dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, os termos. Tem gente que acha que enxaqueca é uma dor de cabeça mais forte. Não. A enxaqueca é um tipo peculiar. Sabe que a gente tem hoje catalogados mais de 180 tipos de dor de cabeça. Doutor A enxaqueca Leandro. é a segunda mais comum, mas é a mais importante porque é uma das mais incapacitantes. A pessoa não consegue trabalhar, estudar, ter vida social. Atrapalha a então vida. É uma doença incapacitante. Quando ela toma a pessoa, ela vai causar uma crise, um episódio que vai durar de 4 a 72 horas e vai ter essas características. Geralmente é uma dor de moderada a forte intensidade. Quem tem enxaqueca sabe do que eu estou falando. É uma dor terrível, forte. A pessoa não consegue nem pensar direito. Então é uma dor que não é leve, ela é forte em algum momento. Geralmente ela tem um padrão no adulto lateralizado. Ela pega fronte, lateral ou atrás, mas predomina de um lado. A gente chama de hemicrânia. Sempre o mesmo lado? Às vezes a pessoa tem um lado preferencial, mas é comum ela doer do outro lado em outras crises. Então ela pode migrar, ela pode doer à esquerda, à direita, na frente, atrás, depende da crise. Mas os pacientes referem que tem um lugar preferencial, onde ela acontece com mais vezes. Mas é uma dor meio setorizada, não é a cabeça toda. Até pode ser em alguns casos, mas a maioria é lateralizada. Ela tem uma característica pulsátil. É uma dor que parece um vaso batendo na cabeça, ou um coração. Ela lateja. Então ela tem uma forte, mais fraco, forte, então ela fica tum, tum, tum. Então é uma dor que pulsa na cabeça. Não em todos os pacientes, mas em alguns. Ela não é só dor. Fora da cabeça a pessoa tem náusea, às vezes vontade de vomitar, aversão à comida. O ambiente, durante uma crise, ele fica agressivo. A pessoa tem incômodo com a luz, com barulho forte, com cheiros muito fortes. Então a pessoa ela fica esquisita, de modo a ficar muito sensível ao ambiente. Ela quer ficar quieta, no escuro, no silêncio. Calada. Por isso que é difícil ela estar na frente de um computador, ou acompanhando uma aula, ou cumprindo uma atividade social, ou numa viagem, numa praia. Então é por isso que ela é tão incapacitante. A pessoa piora se ela se mexer. Se ela for subir uma escada, fazer um movimento, a dor se agrava. 20% dos portadores podem ter um sintoma chamado aura. Aura é um sintoma neurológico localizado que pode anteceder ou acontecer durante a dor. A pessoa pode ter pontos brilhantes na visão, perda visual, raios na visão. Isso é aura? Aura. É um sintoma neurológico, pode ser um formigamento de um lado, a perda de força de um lado, dificuldade em comunicar-se. 1 a cada 5 pessoas com enxaqueca tem isso antes, durante ou até sem dor. Isso dura de 5 a 60 minutos e assusta muito as pessoas. Porque a pessoa acha que está tendo um derrame, um problema mais sério, né? Então, assim, dor de cabeça é um dos sintomas da enxaqueca? Exatamente. A enxaqueca é uma doença do corpo todo. Neurológica, mas ela dá alteração do estômago, às vezes até do intestino, humor, dá alteração da tudo. sensibilidade. O humor pode ficar alterado, às vezes horas, a dias antes da enxaqueca. A dor de cabeça é um dos sintomas. Então ela é uma dor de cabeça plus. Por isso que deve ser respeitado como uma doença incapacitante. Estou falando, o doutor esclarece de um jeito que a gente entende. Próxima verdade. É uma doença muito frequente e incapacitante. Olha quanto frequente. A gente tem no Brasil 35 milhões, cerca de 15% da população. Mas ela é mais frequente em mulheres. Mulheres em idade fértil, dos 12, 13 aos 50 anos, quase 25% das mulheres têm enxaqueca. 12 anos. 3 vezes mais comum em mulheres na idade fértil do que homens.
Se você pegar antes da primeira menstruação, aí é igual, 8%. Mas no período fértil a mulher tem mais, por causa da oscilação dos hormônios. É muito comum a mulher começar a ter enxaqueca depois da primeira menstruação. Metade delas tem a dor piorada no pré-menstrual ou no intramenstrual, mesmo que aconteça em outros momentos. 12 aninhos. Nossa, deve ser assustador. Mas pode acontecer até mais cedo. 8% das crianças têm enxaqueca. Então é uma doença absolutamente comum e difundida no mundo. Perfeito. Mais uma verdade que a gente precisa saber sobre a enxaqueca, que a causa da enxaqueca é provavelmente genética, mas as crises podem ser precipitadas por fatores ambientais. As pessoas perguntam, por que minha cabeça dói tanto? A gente hoje vê a enxaqueca como uma doença genética, que você carrega nos seus genes. Então, 2/3 dos portadores têm um histórico familiar positivo. Tem algum parente também com enxaqueca. Essa pessoa ela tem um organismo vulnerável, o cérebro é vulnerável. Qualquer mudança interna no ritmo de sono, nos hormônios, no estresse, no sono, alimentos, pode precipitar uma dor característica, uma crise. Aqui são os principais desencadeantes, gatilhos. Não que sejam a causa, porque a causa é genética. Perfeito. Mas isso é o gatilho que vai despertar uma crise naquele momento. Hormônio, principalmente a oscilação do estrógeno, pré-menstrual, intramenstrual, estresse. Estresse físico ou psicológico, isso pode precipitar uma crise. Alimentação, ficar sem comer muito tempo, ou se alimentar de vinho tinto, álcool de modo geral, alimentos enlatados, carnes processadas, comidas gordurosas, isso inflama os vasos, que é uma das causas da dor da enxaqueca, queijos amarelos, chocolate, refrigerante. Então, sabe, coisas que tem glutamato monossódico, aquele realçador de alimentos. Então, quem tem enxaqueca tem que tomar cuidado com alguns alimentos. Sono, dormir de menos ou dormir demais. Então, oscilações no ritmo pode ser lida num cérebro enxaquecoso como um gatilho para a crise. E fatores ambientais, dias de muito calor, dias muito seco, lugares muito barulhentos, odores muito fortes, também pode ser gatilho para a crise. Cada um vai ter um conjunto de gatilhos. Os pacientes são bem diferentes entre si. Perfeito. Mais uma verdade que nós precisamos saber sobre a enxaqueca é que o problema não aparece nos exames. O diagnóstico da enxaqueca ele é clínico, é na frente do médico, no tete-a-tete. O exame neurológico da pessoa com enxaqueca ele é normal e a ressonância, tomografia, eletroencefalo também não mostra alteração característica de enxaqueca. O médico às vezes pede exames para afastar outras doenças que possam dar dor de cabeça, algum sintoma, mas é mais para ver se tem outra coisa, porque na enxaqueca a alteração é na crise. O vaso dilata, inflama, mas a crise passando, o vaso volta ao normal. Então é uma doença crônica, episódica, que não altera os exames. É realmente um diagnóstico clínico. Perfeito. Mais uma verdade sobre a enxaqueca é que ela não tem cura, mas o problema pode ser bem controlado. Verdade. Como uma afecção genética, a gente não fala em cura, mas o controle pode acontecer. Se a pessoa reconhecer o gatilho e conseguir modificar esse gatilho, já vai ter uma redução na frequência. Então ter um hábito de vida saudável, atividade física, um bom padrão de sono, controle da questão emocional, controle dos hormônios, controle do estresse físico. Então tudo isso vai ajudar. O médico também pode ajudar, dando um tratamento para aquelas pessoas que têm crise muito frequente. Acima de 2, 3 crises por mês. Nossa, é demais. É demais. Então o médico ele vai ter que introduzir um remédio preventivo. Remédios que diminuam a sensibilidade do cérebro para que tenha menos crises. Além de, óbvio, dar o alívio da crise em si. Mas tratar a enxaqueca não é tratar a crise, é tratar a predisposição à crise. Por isso vai envolver mudança do estilo de vida e, eventualmente, medicamento. Mais uma verdade sobre enxaqueca é que com aura pode simular um AVC. Isso é verdade. A aura é um sintoma neurológico que assusta. A maioria das auras são visuais. Perda de visão de um lado, visão borrada, zigue-zague, turvação no meio da visão. Qualquer sintoma agudo visual que dure de 5 a 60 minutos, mais formigamento, perda de força. Parece que a pessoa então está delirando. Parece que ela está tendo um derrame, um AVC, ou perdendo até a lucidez. A pessoa, na primeira crise, quase sempre procura o hospital, faz tomografia, ressonância, e 20% das pessoas com enxaqueca tem isso. Logo depois da aura, geralmente a aura passa em alguns minutos e surge uma dor característica. Isso ajuda o médico no diagnóstico. E aí a pessoa tem 2, 3, 4 vezes, começa a perceber que não é um padrão recorrente.
Quando a aura dura mais que 1 hora, Nossa. ela é mais perigosa. A gente chama de aura prolongada. Pode acontecer até alguma complicação. Mas normalmente a aura ela é reversível e logo depois dela vem uma dor bem característica. Tá. Falamos a 7, acho que tem mais uma. O uso excessivo e indiscriminado de analgésicos agrava o problema. Essa não é uma verdade, essa é a verdade. Boa. Hoje em dia é muito comum o paciente não ter diagnóstico de enxaqueca, passa como uma dor. E a pessoa se automedicar com analgésico. Às vezes, por recomendação de alguém. Então ela anda com o analgésico na bolsa. Lógico, tô com dor, tomo um analgésico. Só que o analgésico em excesso, ele piora a dor da enxaqueca. Ele dá uma coisa chamada rebote. Ele passa a perder o efeito e a dor passa, mas ela volta cada vez mais frequentemente. Nossa. A gente chama de abuso do analgésico. Consideramos abuso o uso acima de 2 a 3 cápsulas por semana. Então, se você em casa está usando analgésico acima de 2 vezes por semana, é porque passou da hora de fazer um tratamento decente. Qualquer analgésico? Preventivo. Ou tem os que são mais inofensivos? Não, no caso da enxaqueca, o ideal é fazer um bom diagnóstico e mesmo esses comuns, eles também podem dar rebote, né? Tipo paracetamol, dipirona. E às vezes o médico ele precisa trocar por remédios mais específicos para enxaqueca e começar a fazer profilaxia. O uso do analgésico deve ser feito sempre com orientação médica e pelo menor tempo e pela menor frequência possível. Perfeito. É mais ou menos igual aquele descongestionante nasal. Você pinga, o nariz abre, ele fecha. Você pinga, ele abre. Aí você passa a andar com aquilo e nunca mais você deixa de usar o descongestionante. Mesma coisa o analgésico. O mesmo remédio que tira a dor pode fazer os mecanismos de contenção pararem de funcionar e você ficar viciada no analgésico ou migrando de remédio em remédio. Temos perguntas do pessoal de casa, já venho para responder a todas elas. Vamos para as perguntas sobre enxaqueca. A primeira é da Kelly. Quem tem enxaqueca pode usar anticoncepcional? Pergunta é boa, Kelly. O anticoncepcional é uma decisão sempre difícil e individual. Mulheres acima de 35 anos, ou que fumam, ou que tem histórico de trombose, tem que tomar cuidado com o anticoncepcional. Com relação à enxaqueca, quem tem enxaqueca com aura, com um sintoma neurológico, deve evitar o anticoncepcional, salvo algumas raras exceções. Quem tem enxaqueca clássica, comum, sem aura, enxaqueca sem o sintoma neurológico, pode usar o anticoncepcional. Nessas mulheres, 1/3 melhora a enxaqueca com o anticoncepcional, porque às vezes diminui aquele degrau pré-menstrual da mulher. 1/3 não muda nada e 1/3 pode piorar. Então tem que ver qual é o seu caso exato. Mas, resumindo, com aura não se usa o anticoncepcional, sem aura depende do caso, até pode ajudar a enxaqueca se ela estiver relacionado com o ciclo menstrual. Com os hormônios, que foi o que a gente Exatamente, viu na tabelinha. Principalmente quando aquela mulher que só tem crise no pré ou no intramenstrual. Então, às vezes, você usa pílulas contínuas ou de redução lenta para que não tenha aquela queda abrupta do estrógeno. Então, é caso a caso, lembrando das ressalvas que eu falei. Mulher acima de 35, cigarro e antecedente pessoal familiar de trombose, tem que tomar cuidado pelo risco de trombose dos anticoncepcionais mais comuns. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Márcia. É verdade que a enxaqueca pode ser tratada com toxina botulínica? Outra pergunta boa, Márcia. A toxina botulínica, todo mundo lembra da parte estética, né? Para tirar pé de galinha, ruga. Agora, a toxina botulínica, ela também pode ser usada na enxaqueca. Então, desde 2010, existe literatura e liberação para o uso da toxina botulínica em casos de enxaqueca muito graves. É quem tem enxaqueca crônica. Enxaqueca crônica é aquela que dói mais que 15 dias no mês, por mais de 3 meses seguidos, e que não está respondendo a remédio. Sabe que isso pode acontecer com quase 10% dos portadores de enxaqueca em algum momento da vida. Às vezes a pessoa entra num quadro de ansiedade, depressão ou abuso de analgésico e a dor começa a sair do controle. Aquela que dói quase todo dia, mais que 15 dias no mês, por mais de 3 meses, vai demandar um uso de medicamentos preventivos que, se não funcionarem, pode levar a pessoa a usar a toxina botulínica. Aplica aqui? E aí não é só assim na testa, no olho, são 39 pontos que incluem cervical, lateral e, com tratamento bem feito, pode ter um alívio de 40% a 50%. Não é a cura, talvez tenha que associar remédio, mas alivia. Muito. Para esses pacientes, isso pode ser a diferença de estar trabalhando ou não, de estar tendo uma vida produtiva ou não. Então, é uma saída para casos bem selecionados.
Perfeito. Mais uma pergunta da Luísa. Quais são os piores alimentos para quem tem enxaqueca? Aí tem pessoas que têm sensibilidade a alimento, outras que não têm. Então a gente só tira alimento naquelas que realmente tem. Os campeões são coisas com álcool, e aí o campeão é o vinho tinto. O vinho tinto tira amina, sulfito, etanol. Carnes processadas, tipo blanquete de peru, carnes que ficam com nitrito, salsicha, linguiça, salaminho. Tudo que tem glutamato monossódico, aqueles salgadinhos, alimentos muito artificiais, comida chinesa ou japonesa, às vezes que tem aquele realçador de alimentos, pode dar enxaqueca em pessoas susceptíveis. Queijos muito amarelos, mais defumados, mais envelhecidos, podem dar por ter tiramina também. Alguns têm com excesso de cafeína. Alguns têm com chocolate ao leite, então a lista é grande e é um pouco individual isso. Eu conheço pacientes que têm, por exemplo, com fruta cítrica. Então, a pessoa precisa se observar. Ela precisa se observar e tirar a dúvida e observar, para ver se é verdade. Porque senão vira aquele terrorismo nutricional. Boa. Tira-se todo o glúten, toda a lactose, aí não sobra nada. A pessoa não tem enxaqueca, mas tem tédio, Exatamente. né? Aí fica difícil a vida. Então tem que tomar cuidado para não achar que todo enxaquecoso é igual. Reconhecer o seu gatilho para mudar o seu hábito. Então, cada pessoa de um jeito. Ótimo. Mais uma pergunta. Da Karina. O que se pode fazer durante uma crise de enxaqueca para atenuar o sofrimento? Ela deve ter enxaqueca. A crise de enxaqueca começou, o ambiente começa a ficar muito inóspito. Então, você sair daquele lugar e ir para um lugar mais calmo é a primeira atitude. Baixa o ruído, baixa a luminosidade, pouco odor. Às vezes, trabalha de pessoas que estão com desodorante forte, ou produto de limpeza forte, cândida. Saia do ambiente. Se você puder repousar, melhor, porque o movimento agrava a dor. Então, se você puder deitar num lugar escuro, silencioso, é a primeira coisa. O vaso dilata. Então, se você puder apertar com uma faixinha, ou usar alguma coisa gelada na cabeça, resolve. Isso pode ter um poder anestésico, vasoconstrictor. Então, tem gente que usa spray gelado, ou aperta uma compressinha. Tinha até aquele mito antigo de usar rodela de batata cortada, crua. É verdade. E o gelinho da batata, a batata em si não tem muito a ver, mas o gelinho dela da batata pode ajudar. Ou tomar um banho mais frio se estiver em casa. E lógico, se tiver condução médica, usar rapidamente o medicamento que o médico indicou para o começo da crise. Porque às vezes você espera a crise de enxaqueca passar e ela toma corpo. E aí ela pode durar algumas horas. Tem gente que toma o remédio e a crise volta depois de algumas horas. Então o médico ele pode orientar quanto tempo vai usar o remédio, qual é a forma. Se tiver acima de 2 crises por mês, tratamento preventivo. Às vezes tem que usar um remedinho todo dia, né, para evitar que a dor apareça. Isso por um tempo, 6 meses, 1 ano, depois pode tirar o remédio. Então é um tratamento de médio a longo prazo, hein, doutor Médio Leandro? a longo prazo, sem dúvida. Doutor Leandro Teles é médico neurologista. Esse é o livro mais recente do doutor Leandro. E vai ter presente? Cérebro Ansioso. Lógico, estamos aqui, então vai ter presente para quem for lá no Instagram, na nossa foto. Tem uma foto nossa. O Insta é Neuroleandro Teles. Neuroleandro Teles. É só ir lá, seguir nosso Insta e fazer um comentário, qualquer comentário. Tá. Só não pode ser muito crítico, né? Tem que pegar leve com a gente. Não precisa ser. Mas pode ser sincero. Pode ser sincero, mas assim. Qualquer comentário a gente vai presentear uma pessoa desse post. O site do Dr. Leandro é Leandro Teles, sem nenhuma letra dobrada. leandroteles.com.br e o Instagram, @neuroleandroteles. Lembrando que quem curtir e comentar vai ganhar uma pessoa, né? Uma pessoa Isso, vamos escolher uma pessoa, vamos fazer vai ganhar um presente. Uma avaliação aleatória para ganhar esse presente e receber em casa. Pode sentar na mesa com a gente? Eu aceito, vai ser um prazer. Então, vai a culinária da Cecília. Ótimo. Então, gosta de amendoim? Melhor impossível, adoro. Então pronto, até já então. Até mais. Pronto, a mesa já ficou alegre, a mesa já ficou mais alegre, né, Cecília? Pronto, tudo certo, todo mundo feliz. Obrigado. Que bom que você pôde, doutor Leandro. Alguém é alérgico, não, né, amendoim? Não. Celina, doutor Leandro não. Sabe o que eu descobri? O quê? Conhecido como Leandrinho do pagode. Leandrinho aonde? Tem direito, tem direito. É verdade. Aonde? Eu ia ter que desmentir a tia, mas não consigo. Meu passado Te condena. me condena. Não é mais? Atualmente não é mais? Atualmente eu brinco, eu gosto de tocar cavaco, ainda faço umas brincadeirinhas em casa. Mas da juventude já tive grupo, já toquei bastante samba. Você dançava com o óculos de sol assim Nunca em cima dancei. e fazia assim, ó. Sempre tentei evitar essa exposição.
Era um estilo mais só pra contrariar, sabe? Só balançava de um lado pro outro. Olha. Camisa aberta por cima do blazer. Não, no liquidificador, ele a letra inteira. Não, isso aí já é exagero. Chora né, tio? cavaco. Mas você quer quer- acompanhar Olha a meu textura. Instagram, vê de vez em quando ali eu postando alguma coisinha com cavaco na mão ou com violão. Ainda toca, A então. gente gosta bastante de música lá em casa. Ela falou que faz Olha, umas brincadeiras em casa. Ó, Vamos como fica armar um firminho. pagode da sua casa lá, tia. Firminho, né? Olha que delícia. Quer caldinha? Vamos. Vamos Caldinha sim. ainda tá até quente. Marília, perdão. Vamos colocar a provar? calda, vamos. Vamos colocar aí. Fez com tanto carinho, vamos É provar. verdade. Aí, Doutor Leandro, como é que é? Leandrinho do Pagode? Leandrinho do Leandrinho Pará. do do Pagode. cavaco. Leandrinho Não, do Cavaco. Leandrinho do vamos voltar pra aquela imagem de neurologista. Não, verdade. Uma coisa não elimina a outra. Quer, doutor Leandro? É, eu aceito. Doutor Leandro do Pagode? É do Mas cavaco. eu cavaco. acho Eu ia dar uma de neurologista. fino e tal, mas agora que já falou do... Leandrinho do Cavaco. Chora que eu vou. É igual Boa Noite do Repórter. Tinha puxado mais um pedaço do cavaco. Falou pra mim. Agora vai ficar isso aí, O olha. convite está feito para a próxima. Pra próxima. Numa festa né? do Mulheres, a gente vai montar uma banda dos médicos. A tem Maite tá quem? com um piano, Quem mais? a Isabel, grande cantora, Isabel, tá convidada já pra banda. Maitezinha dos teclados. Maitezinha dos teclados. Quem no pandeiro? Mas música popular, vai ter que achar quem que você... A tia, né? Que é pandeiruda. Doutor Jamal, vamos ter que ver quem que tem cara aí, Jamal. o Pelini, que eles tocam alguma Doutor coisa? né? Pelini é flauta. É flauta mesmo? A gente vai Transversal. montar, tá prometido já. Vamos fazer um fim de ano, uma festa. Tem o doutor... Trazer um Olha. livro musical dos médicos. Olha que a gente gosta de ideia, hein? Olha que essa Você ideia tá dando uma tá ótima lançado um ideia. desafio aqui. Doutor Limone é curica. E esperamos depois a resposta da culinária, pra ver se... É, eu filmo e ponho no telão, tá bom? Olha lá. Olha, Você sabe e que ela, é. no telão dela. E acho Mal que o posso doutor esperar Limone por é da cuica, Maitezinha né? dos teclados. Vocês vão fazer jornal, vocês dois? Que estão aí no... Quero só ver. Pode começar. Ritmo de samba. O doutor Coisa é da cuica. Então, né? está no ar. Ah, está no ar, Jornal da Tim, do Pepito, turma! Extra! Extra! Simária explicou por que ela abandonou os palcos de novo. Ai, e ela falou, Pepito, pra turma, hein? Sabe que ela teve tuberculose, né? Ganglionar! Chique falar ganglionar, não é mesmo? Verdade. A tuberculose ganglionar foi fora do palco por 2 meses, mas depois ela decidiu voltar, só que ela não teve horários regrados. Como os shows é cada um em um horário, em um lugar, e ela tem que voar, tem que pegar ônibus, canoa, busão, ela perdeu os horários de remédios, ela tem que dançar e tudo, então ela ficava muito cansada, não estava cumprindo o tratamento à risca. Teve que se afastar de novo. Ah, vou perguntar pro nosso especialista se isso interfere. Doutor Leandro do Cavaco, por favor. Qual é a questão? A questão é... A questão, né? Interfere muito, assim, se não toma os medicamentos certos, Interfere. no caso A dela? maioria das doenças infecciosas, você tem que tomar o remédio com precisão. Oi. Não pode atrasar. E realmente, um dos problemas de quem tem esse hábito com shows, com muito avião, é mudar o horário, né? Ela deve até atravessar fuso horário, às vezes. Verdade. Então, às vezes é melhor dar um tempo e terminar o tratamento com calma. Né? Obrigada, o especialista. Essa questão foi fácil. Extra! Irmã de Neymar, Rafael.